João capítulo 5. João capítulo 5. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Senhor, nos ajuda a compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É um texto, ó Pai, que com certeza os meus irmãos que aqui estão já leram, já ouviram mensagens, tendo ele como pano de fundo. Mas nós queremos agora saber, nessa manhã de domingo, qual é a revelação que está por detrás da letra. Nós queremos saber aquilo que o Senhor decidiu para hoje, a orientação que o Senhor nos trouxe aqui para nos dar, o alimento que o Senhor preparou para cada um de nós, porque temos visto a palavra do Senhor como um alimento que nos levanta e nos mantém de pé. Os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está rendido. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. No mesmo lugar, ou na mesma cidade, todas as pessoas, todos os judeus, todas as pessoas, e quando eu digo isso é proposital mesmo, para que a gente entenda que todas as pessoas estando na mesma cidade, eu estou dizendo que pessoas com ânimo diferente, com momentos da vida diferentes, com problemas diferentes, com situações diferentes, estavam no mesmo lugar, dividindo o mesmo espaço. E havia mesmo o espaço dividido. Um grupo destes estava no templo, dentro do templo, adorando, apresentando os seus sacrifícios. Um outro grupo destes estavam na porta da cidade, a saber, a porta formosa, que era mais bonita, a exuberante, revestida com ouro, onde os comerciantes da época ficavam, exibindo aquilo que haviam conquistado e fazendo as suas barganhas, as suas trocas. Era cultura. Eles ficavam na entrada da cidade, próximo à porta formosa, fazendo essas barganhas. Mas nesse ambiente que, quando eu falo assim, parece que é muito amplo, mas não é. É tão pequeno, é tão resumido. Logo ali atrás do templo tinha um outro grupo. Dentro do templo tem um grupo, atrás tem outro. E esse grupo que está atrás do templo não está sorrindo como os comerciantes que estão lá na frente, depois de ter fechado um bom negócio. Não estão chorando de alegria,
por estar emocionados dentro do templo, da casa do Senhor, até mesmo aqueles que vieram de muito longe, porque como era uma festa judaica, vinham judeus que estavam espalhados por todas as terras, então eles vinham. Então muitos felizes, chorando até de felicidade, pelo simples fato de ter conseguido chegar. Mas lá atrás tinha um outro grupo, que estava chorando, e não era de felicidade, não era de emoção por ter chegado. Um grupo que estava chorando de desespero por não estar conseguindo. Um grupo que não estava vivendo aquilo que gostaria de viver. E eu creio que de lá de trás, ainda que eles estivessem chorando, se dava para ouvir os cânticos entoados lá dentro do templo. Os salmos que estavam sendo cantados dentro do templo, eu creio que ecoavam e conseguia alcançar os ouvidos de quem estava lá na beira do tanque, que ficava perto da porta dos fundos. Eu creio que chegava lá. Eu creio que lá dentro eles cantavam os salmos e alguns diziam assim: o Senhor é bom, como no Salmo 115. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Imagina quem está lá do outro lado sofrendo, abandonado, desamparado, sem forças, tendo que se arrastar para tentar entrar em um tanque, ouvindo lá do outro lado vozes que ecoam e dizem que o Senhor é bom. O que será que se passa na cabeça de quem não tem nem perna para andar e está à beira do tanque? A esperança é se jogar na água quando o anjo agitar a água, mas nem isso consegue. Está se arrastando, fazendo força com os braços e puxando o restante do corpo. Tenta imaginar essa cena. E de repente começa a ouvir o povo cantar do outro lado: o Senhor é bom. É nessa hora que quem está sofrendo, inevitavelmente, mesmo que não queira isso, faz uma pergunta, ainda que seja só na mente: bom para quem? Ou ele não é bom, ou ele é bom e se esqueceu de mim, ou ele não existe. Porque se ele é bom, por que eu estou assim? Se ele é bom e não se esqueceu de mim, então ele não tem poder para me mudar? Se ele existe, é bom e não se esqueceu de mim, por que a minha vida não muda? É nessa hora que quem já tem as suas crises, já tem os seus problemas, mergulha numa crise maior ainda, que é a crise de identidade. Começa a pensar o seguinte: eu nasci para sofrer, nasci para perder, nasci para isso. E é interessante o nome do tanque. Perto da porta das ovelhas, porta dos fundos, que era a porta que era aberta para a entrada dos animais que seriam sacrificados. E por que tem um tanque lá? É porque antes de entrar com o animal para sacrificar, lavava o animal no tanque. Lava o animal no tanque para depois levar ao altar para sacrificar. Aí lá perto da porta das ovelhas, onde os animais entravam para ser sacrificados, tem um tanque chamado em hebreu Betesda. Qual o nome, gente? Betesda. Aí tem alguma coisa que não está batendo, porque o nome Betesda quer dizer casa de misericórdia, ou lugar de misericórdia. Só que no lugar de misericórdia não está tendo misericórdia. No lugar que o nome quer dizer misericórdia, a misericórdia está passando longe. Porque Jesus nesse dia chegou na festa. Jesus entra em Jerusalém, passa pela porta formosa, que era a porta que dava de frente para o templo. Passa e não fica com os comerciantes que ali estão. Passa pela porta de entrada do templo e no templo não entra. Jesus não fica com quem está comercializando na porta. Jesus não fica com quem está sorrindo na entrada do templo. Jesus vai para perto de quem está chorando nos fundos. Quando Jesus chega no tanque de Betesda, que quer dizer misericórdia, Jesus vai direto até um homem. E Jesus sabe que esse homem está nessa condição há 38 anos. 38 anos esse homem está nessa situação. No primeiro momento,
em que a Bíblia mostra Jesus acessando esse templo é quando ele tem 12 anos. E vocês lembram disso? Eu preguei sobre isso outro dia aqui, em que Maria e José esquecem Jesus no templo, perderam Jesus e saem 3 dias procurando Jesus. E Jesus estava no templo. Quando Jesus tinha 12 anos, ele estava dentro desse templo, e esse homem estava coxo, de ambos os pés. E Jesus não foi lá onde ele estava, não? Foi não. De ano a ano, Jesus estava aqui. Mesmo antes do seu ministério começar, ali após o batismo de João, Jesus todos os anos estava aqui. E esse homem estava lá. Como? Coxo, de ambos os pés, tentando entrar no tanque quando a água era agitada e sem conseguir. Aí quando Jesus chega e vai direto até ele, Jesus pergunta assim para ele: quer ficar são? E eu insisto em dizer que Jesus sabia que ele está naquela condição há 38 anos. Quer ficar são? Que pergunta, né? Aí o homem responde. E responde um tanto quanto áspero, revelando a sua mágoa. Ele vai dizer assim, ó: eu não tenho homem algum, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Sempre que eu vou, vai alguém antes de mim. Está vendo como não se tem misericórdia ali? Ali não se tem misericórdia. Ali, na beira daquele tanque, é cada um por si. Sabe farinha pouca, meu pirão primeiro? É ali, o beira daquele tanque. Sabe que se for para conseguir cair na água do tanque, eu tiver que pegar impulso pisando em você, eu piso, mas eu quero estar dentro do tanque. Parece isso com a vida? Parece, né? Se para chegar dentro do tanque tivesse que pisar em quem estava atrás para pegar impulso e se lançar, fariam isso. Porque de acordo com o contexto, o anjo desce. E é só a primeira pessoa que entra na água que vai ser curada. É claro que quando um cai na água, na sequência eu creio que vem outros caindo também. Na esperança de bater na água primeiro, foram quase que no mesmo momento. Mas é interessante que era só o primeiro que era curado. Mesmo se o segundo conseguisse entrar, está todo molhado com a água do tanque, mas não era mais curado. Então não tem misericórdia ali. Cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia? É interessante isso, porque tem anjo, mas não tem misericórdia. Tem um anjo que vem, que agita a água, mas não está acontecendo nesse lugar aquilo que deveria acontecer. Não está acontecendo. Porque se o nome é Betesda, tinha que ter misericórdia ali, mas não está tendo. Não estava do jeito que deveria estar. Aí esse homem vai dizer: eu não tenho ninguém que me coloque na água. Sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. E como que ele ia? Não tem movimento nas pernas? Ele vai se arrastando. Mas mesmo assim ele tenta. Quanto tempo? 38 anos. 38 anos tentando, 38 anos sem conseguir, 38 anos de sofrimento, 38 anos de frustração. E há uma razão para o problema dele. Tem uma razão para o problema dele, e Jesus revelou depois. Era pecado. Tanto que depois, já curado, Jesus diz para ele: não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Ou seja, aconteceu com você o que aconteceu por causa do pecado que você cometeu. Então não peca de novo não, para não ficar pior do que estava. Mas cadê a misericórdia do tanque? Cadê a misericórdia das pessoas ao redor do tanque? A insegurança do ambiente. Que insegurança? Está todo mundo com os nervos à flor da pele. Todo mundo querendo resolver o seu problema. Todo mundo querendo se safar. Todo mundo querendo sair dali curado. Todo mundo querendo parar de frequentar esse lugar. Quem está ali não quer mais estar ali. Quer resolver o problema para nunca mais ter que voltar ali. Porque para e pensa. Se de tempo em tempo um anjo agitava a água e a primeira pessoa que entrava era curada, me diga, por favor, onde é que está a pessoa que no ano passado foi curada? Para poder ajudar quem ficou.
Sabe aquele momento da vida em que tem duas pessoas que estão vivendo, quem sabe, o mesmo drama, o mesmo problema. Aí uma dessas duas consegue resolver. E ao invés de ficar para ajudar quem estava na mesma situação, mete o pé e nem para trás olha. Porque ele está dizendo, ó, sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. Gente, e as pessoas que um dia estiveram do lado dele e que conseguiram entrar, que sabiam que ele está ali há 38 anos. Gente que sabe da dor dele, do sofrimento dele e que foi curada. Foi curada, problema resolvido. E agora o problema dele, não é meu. É Betesda o nome do lugar. Casa de misericórdia. Mas misericórdia está passando longe. Não está tendo misericórdia na casa da misericórdia. E aí que Jesus chegou. Jesus chegou para quê? Para colocar ordem na situação. E por que a gente está falando sobre esse texto que é tão conhecido? Porque tem alguns lugares que não estão do jeito que deveriam estar. O tanque de Betesda, que quer dizer misericórdia, não estava do jeito que deveria estar. Perdeu o sentido. O tanque de Betesda havia perdido o sentido. Não estava do jeito que deveria estar. E fica tranquilo que eu já vou encaixar isso na sua vida, te fazendo apenas uma pergunta. Sua casa está do jeito que deveria estar? Seu casamento está do jeito que deveria estar? Sua vida financeira, profissional está do jeito que deveria estar? Sua vida com Deus está do jeito que deveria estar? Ou será que está fora de sentido? Tem alguma coisa que não está batendo? Como assim? Vamos lá. Porque se o casal está na presença de Deus aqui, então espera-se que a casa esteja uma bênção. Como é que está a tua casa? Porque se os dois, por exemplo, eu vejo muitos casais aqui, estão os dois aqui na casa do Senhor em um domingo de manhã. Então o que se espera disso é que na casa de vocês esteja tendo paz, alegria, prosperidade, comunhão, presença de Deus, filhos ao redor da mesa. Salmo 128. É o que se espera. Mas será que em comparação com a sua casa, nessa Betesda tem misericórdia? A casa está do jeito que deveria estar? Ou será que tem alguma coisa que está fora do lugar? Deveria estar vivendo em paz, mas não está. Deveriam estar crescendo juntos, não estão. Deveriam ter o respeito dos filhos e não estão tendo. Deveria ter gestos de amor lá dentro, mas não está tendo. Deveria a casa estar provando da prosperidade e não está. Será que está faltando misericórdia na casa da misericórdia? Será que está faltando amor na casa onde se diz que se serve o Deus de amor? Será que está faltando compaixão em um lugar onde se diz que a presença dele está? Porque se ele chegar, vai ter misericórdia. Ele chega, vai direto até esse homem e pergunta para esse homem: quer ficar são? Jesus sabe de tudo isso que ele vai dizer. Jesus está provocando a fala dele. Jesus quer que ele fale. E por que Jesus quer que ele fale? Por conta daquilo que o Wellington já falou aqui. Tem hora que o que a gente precisa é colocar para fora. Ou a gente coloca para fora, ou esse negócio explode dentro da gente. Ou a gente coloca para fora, ou o nosso corpo vai entrar em colapso. Vai começar a aparecer mancha roxa no seu corpo, e você sem saber o que é aquilo. E é de ordem emocional. Por quê? Porque aquilo que você vai guardando, uma hora vai aparecer de alguma forma. É por isso que tem tanta gente aí entrando em crise, AVC, infarto, do nada. Aí a gente diz, do nada, porque você não sabe o que essa pessoa vinha guardando. Não é assim. O corpo dá sinais. Jesus chega e provoca o desabafo dele. Jesus não queria curar só o físico dele, mas Jesus queria que ele colocasse esse peso de angústia, de mágoa para fora. E só tem um jeito a gente tirar isso do coração: é falando, verbalizando.
Eu sei que tem gente aqui que já tentou guardar muita coisa e adoeceu. Isso acontece muito com mulher, que é humilhada dentro de casa. Vai guardando, vai guardando, vai guardando. Aí o cara fala com ignorância, ela vai guardando. Aí pega o celular, tá lá conversa fiada, e ela vai guardando, vai guardando, vai guardando. Chega uma hora que não suporta mais. Pipoca, vira uma depressão, vira uma síndrome do pânico, vira um negócio de doido. Começa a aparecer, repito, manchas pela pele, coração fica diferente, adoece. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, ó, põe para fora hoje. Porque o Deus de misericórdia está na casa. Aquele que é rico em misericórdia chegou, pode colocar para fora. Aquele que é a própria graça andando com pernas chegou, pode colocar para fora. Aquele que se move por compaixão chegou, pode colocar isso para fora. Ele não vai questionar as suas razões, ele só quer que você coloque isso para fora. Ele não vai debater com você e dizer que isso é palhaçada sua. Ele só quer que você coloque isso para fora. Ele quer você livre disso. Ele não quer só curar você por fora, ele quer transformar você por dentro. Ele não quer que saia dali alguém andando com as próprias pernas, mas revoltado, magoado, chateado com tudo aquilo que viveu, ou com todos aqueles que por ali esteve. Não, ele quer que saia alguém dali caminhando com as próprias pernas, mas também livre da mágoa, livre da angústia, livre do ódio, livre do rancor. Jesus quer te curar por dentro. Na casa de misericórdia não tinha misericórdia. Aí aquele que é detentor de tudo isso chega. Quer ficação? Senhor, não tem ninguém. Agora você tem a mim. Senhor, ninguém que me coloque na água. Eu não preciso te colocar na água, porque eu sou a fonte de águas vivas. Eu não preciso te colocar na água. Senhor, sempre que eu vou, vai alguém antes de mim. Mas quando eu chego, eu inverto a fila. Então não precisa ficar angustiado. Senhor, não teve ninguém que me colocasse lá. Não fique mais pensando em quem não te colocou. Se concentra agora em quem chegou para transformar a sua vida. Não fique pensando agora em quem não fez. Simplesmente celebra, porque eu cheguei para fazer. Ele ouve o desabafo e diz assim, ó, levanta, toma a tua cama e anda. Você acha que alguém algum dia parou para conversar com esse homem? Creio que não. Você acha que alguém em algum momento ali perdeu 20 minutos com ele? Creio que não. Eu creio que era ele e o sofrimento dele. E tem hora que é assim na vida, não é? É a gente e a nossa dor. A gente e o nosso problema. A gente e o nosso sofrimento. Que por vezes parece ser muito maior do que a gente. E a gente descobre isso quando a gente tenta resolver e não consegue. Aí a gente se vê pequeno e o vê cada vez maior. Aí chega Jesus, faz sombra sobre esse homem. Faz sombra? Faz. Porque se esse homem está no chão, Jesus não chegou se arrastando, né? Jesus chegou em pé. Jesus chega em pé e a sombra de Jesus agora está sobre esse homem. E agora? A sombra de Jesus está sobre ele, para tirar ele de todo aquele sofrimento do vale da sombra da morte. Porque se ele está nessa vida há 38 anos e até agora não conseguiu, quem olha para ele está dizendo, vai morrer assim. Nem adianta tentar mais, ele vai morrer assim. A vida dele vai terminar assim. Então quem olha para ele pensa, vai morrer, não vai ter jeito, não vai ter solução. Tem gente que chegou na beira daquele tanque muito depois dele, já saiu e ele está ali ainda. Quem sabe tem gente que já está voltando àquele tanque pela segunda vez. E ele está ali ainda, nunca consegue sair dali. Aí Jesus chega para tirar ele de lugares que ele não conseguia sair. Por quê? Porque quando Jesus chega,
Jesus te leva para lugares que você não chegaria sozinho. Quando Jesus chega, Ele fecha portas para tirar você de alguns lugares e abre porta para levar você para outros. Tudo que esse homem queria era estar dentro do templo. E olha que coisa interessante, eu gosto do que vai acontecer aqui. Quando Jesus cura esse homem, porque Jesus diz para ele: levanta, toma a sua cama e anda. Quando esse homem levanta, pega a cama dele, coloca no ombro e começa a andar, ele não vai para longe de Jerusalém. Se ele não vai para longe de Jerusalém, isso aqui é um sinal para mim. Pergunta qual? Ele não desistiu de Deus. E quando ele bota aquilo ali para fora, o peso que estava no coração dele saiu. Você concorda comigo que esse homem aqui tinha tudo para ser uma pessoa revoltada? 38 anos sofrendo, ninguém aparece para ajudar. Ele não tem família, não. Ele é filho de chocadeira, por acaso? Não tem um pai, não tem uma mãe. Ele não tem um irmão de sangue. Esse indivíduo não tem um primo que puxe ele pelo braço para colocar ele no tanque. Não tem ninguém. Ninguém. Ele diz: eu não tenho ninguém. Eu fui abandonado, eu fui esquecido, eu fui desprezado, eu fui deixado de lado. E eu fico aqui ouvindo o povo lá cantar: o Senhor é bom. Mas é interessante que quando ele consegue levantar e andar, sabe para onde que ele vai? Pergunto: para onde? Para o lugar que as pessoas levantam a voz e dizem assim: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Vamos ser sinceros? Ele sabia porque era coxo. Tanto sabia que quando Jesus diz assim para ele: ó, não peques mais, para que não aconteça com você coisa pior. Ele não faz como muitos crentes que eu conheço fazem. Eu pecar? Não, eu não peco não. Porque tem uma turma aí que parece que é mais santo que Jesus, né? Tem uma turma aí que só a graça do Cordeiro. Parece as divindades de perna andando na terra. Quando Jesus fala para ele acerca de pecado, sabe o que ele faz, Rafaela? Pergunta o quê? Fica quietinho. Por quê? Porque ele sabe que o que deixou ele naquela vida era pecado. Era o quê? E o que é o pecado dele então? O que é, perdão, a paralisia dele então? Consequência do pecado. Então, se ele estava coxo há 38 anos porque pecou, a paralisia dele é consequência do pecado. Pecou, vai ter consequência. E o que que Jesus faz quando chega e diz assim: levanta, toma a tua cama e anda? O que que Jesus está fazendo, David? Jesus está dando a ele uma prova de misericórdia. Porque o que é a misericórdia? A misericórdia é quando não acontece comigo aquilo que eu merecia que acontecesse. Isso é misericórdia. É diferente da graça. Eu já explico a graça. Tipo assim, eu pequei, eu mereço sofrer, mas aí eu não sofro aquilo. O que é isso? O nome disso é misericórdia. Porque se eu pequei, eu merecia aquilo lá. E quando Deus não me dá o castigo que eu mereço, o nome disso é misericórdia. Então quando Jesus chega e diz para ele: levanta, Jesus está tirando da vida dele a consequência do pecado que ele cometeu. Jesus chegou no tanque de Betesda e agiu com misericórdia. Jesus trouxe a misericórdia onde não havia misericórdia. O nome do lugar é Casa da Misericórdia. Aí Jesus trouxe a misericórdia para a Casa da Misericórdia que não tinha mais misericórdia. Como assim? Quando Jesus chega, Jesus traz o que não estava tendo. Ele traz a paz que não tinha, traz a misericórdia que não tinha, traz o perdão que não tinha, traz a graça que não tinha, traz a prosperidade que não tinha, traz a alegria que não tinha, traz a cura que não tinha, traz o amor pela vida que não tinha. Ele tem essa capacidade de chegar e trazer o que não estava tendo ali. Misericórdia. Jesus tirou dele a consequência do pecado. Porque ele se arrependeu. Está escrito aonde no texto que ele está arrependido? Me mostra no texto onde foi que ele pediu perdão. Onde é que está escrito aí: Senhor, me perdoa e me livra disso?
Em nenhum lugar ali ele pediu perdão. Não há aqui menção de perdão, de pedido de perdão. E se não há aí a menção do pedido de perdão, o que há mesmo é a manifestação da misericórdia. Porque ele não merecia, mas Jesus perdoou. Olha para o teu irmão aí. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. O que é isso aí? Sabe o que é que está do seu lado aí? É a expressão da misericórdia. É a expressão da graça e da misericórdia. A gente não merecia estar aqui. A gente merecia estar morto, mas a gente não está. E o que é isso? Misericórdia. A gente não merecia as coisas boas que estão acontecendo com a gente, mas estão acontecendo. E qual o nome disso? É graça. Misericórdia é quando eu não vivo o mal que eu merecia viver. E graça é quando eu estou vivendo uma bênção que eu não merecia estar vivendo. O nome disso é graça. Graça é quando Ele me dá o que eu não merecia receber de bom. E a misericórdia é quando Ele me livra do mal que eu merecia, mas não me alcança. Eu estou pregando para um povo nessa manhã que precisa da graça e precisa de misericórdia. Todos nós que aqui estamos precisamos da graça e da misericórdia. Jeremias entrou em crise, estava querendo morrer, mas de repente ele levanta a voz e disse assim: peraí, eu vou trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O que Jeremias está fazendo? Está olhando para ele mesmo e está dizendo: eu sou um miserável, mas a misericórdia do Senhor está me mantendo vivo. Eu sou desprezível, mas a misericórdia do Senhor está me mantendo vivo. Grande é a sua fidelidade. Ei, está chegando misericórdia na casa da misericórdia. Vai chegar paz na tua casa, vai chegar graça na tua casa, vai chegar amor na tua casa, vai chegar prosperidade na tua casa. Que é isso? O que não estava tendo vai voltar a ter. Quem crê nisso dá glória a Deus aí, irmão. Não estava tendo misericórdia na casa da misericórdia. Se não está tendo prosperidade na casa do fiel, chega hoje. Não está tendo paz na casa daquele que é temente a Deus, a paz vai chegar na tua casa hoje. Não está tendo alegria no teu coração, tem algum tipo de angústia aí dentro, eu não sei por qual razão. Isso muda hoje. Isso muda hoje. Por quê? Porque você não vai ficar sem aquilo que Davi não queria perder. Olha o que Davi falou para o Senhor: devolva-me a alegria da salvação. Vai voltar alegria para o teu coração, vai voltar paz para o teu coração, vai voltar comunhão entre pai e filho aqui dentro, vai voltar a abraçar, vai voltar a beijar, vai voltar a dizer que ama, vai voltar a caminhar junto, vai voltar a sentar ao redor da mesa. Onde não estava tendo, vai voltar a ter. Quem está comigo da glória? Qualificação era tudo que ele queria. Tudo que ele queria era ficação. Então por que Jesus não chegou curando? Porque Jesus nunca vai te dar o que você quer sem antes te dar aquilo que você precisa. Lembra do que eu preguei? Jesus, isso aqui é o que você quer, e isso aqui é o que você precisa. Jesus nunca vai te dar o que você quer antes daquilo que você precisa. Primeiro, Ele te dá o que você precisa, para depois te dar o que você quer. Por que Jesus não chegou curando? Porque antes ele precisava tirar aquilo do coração. Primeiro Jesus deu para ele o que ele precisava. O quê? A oportunidade de botar para fora, de desabafar, de falar com alguém sobre a dor das ausências. Porque tem gente que machuca a gente com a presença deles. Que é isso, apóstolo? Irmão, é a verdade. Não vamos aqui ficar pintando, não, é a verdade. Tem gente que a gente para e pensa assim: rapaz, por que essa pessoa entrou na minha vida? É ou não é? Se você olhar para trás, você vai pensar em gente assim: rapaz, por que essa pessoa entrou na minha vida? Essa pessoa só entrou na minha vida para me prejudicar, só entrou na minha vida para me roubar, ou só entrou na minha vida para me fazer sofrer. Que é isso? Tem sim. Tem gente que infelizmente é assim.
Mas de contrapartida, tem gente que só entra na nossa vida para nos fazer bem. Esses são os enviados de Deus. De modo que tem gente que chega e faz mal com a presença. E tem gente que nos faz sofrer por causa da ausência. A ausência do pai, a ausência da mãe, a ausência daquele amigo quando você precisou dele. Essas ausências também fazem a gente sofrer, fazem a gente sangrar por dentro. Aí Jesus chegou e deu a ele a oportunidade dele falar sobre essas ausências. Eu não tenho ninguém que me coloque na água quando a água é agitada. Sempre que eu vou, desce alguém antes de mim. Eu queria ter alguém para me colocar na água e não tenho. E quem está do meu lado está competindo comigo. Parece a vida de muita gente, né? Não aparece ninguém para ajudar. E quem chega para perto é só para competir e prejudicar. Mas a boa notícia é: Jesus chegou. Jesus chegou. Então você pode parar de olhar para o tanque e olhar para Jesus. Como assim? Você pode parar de olhar para as pessoas e olhar para Jesus. Você pode parar de olhar para aquela empresa e olhar para Jesus. Você pode parar de olhar para aquele lugar, para aquele quintal, para aquela casa e olhar para Jesus. Que aquilo que aquele lugar, aquela casa, aquela empresa não pôde fazer por você, Jesus chegou para fazer. Quem está comigo dá glória a Deus. Fique em pé nessa manhã. Tanque de Betesda. Betesda é casa da misericórdia. E não tinha misericórdia na casa da misericórdia. Isso me faz lembrar de outro texto, lá no livro de Ruth, que a Bíblia vai dizer que teve fome em Belém de Judá. E aí o marido de Noemi saiu com os filhos e com a esposa para ir para a região de Moabe. Em Belém de Judá faltou alimento. Só que Belém de Judá quer dizer casa do pão. Faltou pão na casa do pão. Faltou pão na padaria. Vê se pode. Faltou pão na casa do pão. Faltou misericórdia na casa da misericórdia. Só que quando Deus chega, Ele coloca tudo em ordem. Por quê? Porque Deus visitou Belém de Judá, a casa do pão, e teve trigo e cevada em Belém de Judá. Deus visitou através de Jesus o tanque de Betesda, a casa da misericórdia. E o que aconteceu? O último da fila foi curado, a maior prova da misericórdia e da graça. Deus vai visitar a tua casa, e a paz que tinha que ter, tá? E não está tendo, vai ter. O amor, a cumplicidade, sabe, a harmonia entre o casal que tinha que ter, vai voltar a ter, e é hoje.